Paz do Senhor, grata a Deus por mais um domingo, por mais um trimestre que Ele tem nos concedido. Nesse trimestre, a gente vai estudar a lição, o tema, o Evangelho do Discípulo Amado. E hoje estaremos estudando a primeira lição, onde diz assim: a palavra eterna habitou entre nós, onde se encontra no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 5. Se você está com a sua Bíblia, pode estar abrindo aí e acompanhe junto comigo. O Evangelho de João, que se encontra no Novo Testamento, viu, adolescentes? Capítulo 1, do 1 ao 5, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O 4 diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E do 10 ao 14 diz assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o último diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A Bíblia diz assim, lá em João 1:1, no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Então, esse é o texto bíblico que a gente vai estar conversando nesta manhã. Então, a nossa lição, ela tem 3 objetivos: entender o atributo da eternidade de Deus, compreender biblicamente a natureza divina e humana de Jesus e aprender o conceito bíblico de Filho de Deus. E o primeiro tópico da nossa lição é conhecendo mais de Deus. Eu acredito que vocês já devem, o trimestre a gente começou como o Evangelho do Discípulo Amado. Então eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre João. E quem era João? Né? João era conhecido como um dos discípulos que Jesus mais amava. E o Evangelho de João, o Evangelho que João escreveu, ele se diferencia dos demais. Por quê? Porque ele dá ênfase à natureza de Jesus Cristo. Então, João, ele fala muito sobre a divindade a Jesus, né? Que ele é o Filho de Deus e que ele é o próprio Deus. E também nos mostra que você também pode ser amigo de Jesus, como João era amigo amado de Deus, né? Aquele amigo que a gente tem afinidade, que quanto mais a gente fica perto, mais a gente quer ficar. Que quanto mais a gente quer compartilhar coisas, emoções, a gente está junto, compartilhando cada vez mais. Então, assim era João com Jesus. E você também pode se aproximar cada vez mais de Jesus e tê-lo como um amigo. O segundo tópico é a palavra já existia. O apóstolo João se refere ao chamando-o de a palavra. Isso pode parecer estranho, né, à primeira vista, mas tem um significado muito profundo. Ele é a palavra que fala da parte de Deus por nós e que também fala a Deus a nosso favor. E João, ele destaca 3 aspectos principais da natureza
de Cristo. Primeiro, sua pré-existência, sua coexistência com o Pai e sua participação na criação. Então, abra aí a Bíblia junto comigo no livro de João, continua no Evangelho de João, o primeiro, que diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está querendo mostrar o quê? A pré-existência do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos lá no livro ainda do Evangelho de João, capítulo 10. Não esquecendo que o livro de João é no Novo Testamento, viu? Capítulo 10 e o versículo 30, que diz assim, ó. Eu e o Pai somos um. Fala do quê? Da coexistência com o Pai, dele estar sempre junto ao Pai. E vamos lá em Gênesis, no capítulo 1, do 1 ao 3. Gênesis, capítulo 1, do 1 ao 3, que diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Isso quer mostrar o quê? Da participação de Jesus no momento da criação. Ou seja, o que a gente precisa lembrar sempre é que Jesus, ele sempre existiu. Eu trouxe para vocês uma dinâmica que eu vou estar fazendo agora. Eu vou acender esse fósforo aqui. E na medida que eu acender esse fósforo, eu quero que você aí de casa pense e responda, viu? Responda. Quem é que vai aparecer primeiro? O fogo, o calor ou a luz? Dá uma observada aí. Quem apareceu primeiro? O fogo, a luz ou o calor? Se eu colocar o dedo, eu posso queimar. Se eu colocar um papelzinho aqui, com certeza pode queimar. Se eu apagar as luzes, o fogo, a luz vai aqui clarear, todo mundo vai ver. Mas a gente não tem como saber quem é que apareceu primeiro. E o mesmo acontece com a Trindade, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Talvez alguém fique se perguntando, quem foi que veio primeiro? Mas ambos são um. Então, desde o princípio, a Trindade está junta. Então, que você nunca esqueça disso. Assim como o fogo, o calor e a luz, a gente não tem como dizer quem saiu primeiro. A mesma coisa é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas desde o princípio, eles estão juntos. E o segundo tópico, o terceiro tópico da nossa lição, é a palavra se tornou um ser humano. E aí eu trago para ilustrar a vocês que, assim como eu já tinha falado antes, que Deus, né, ele sempre esteve aqui na Terra, sempre existiu. Desde o princípio, Deus existiu. E ele passeava na terra, organizava as coisas, e aconteceu que ele resolveu criar o homem. Deus criou o homem. E eles andavam juntos, compartilhavam, conversavam, tinham uma comunhão. Só que aconteceu algo muito grave. O pecado. O pecado entrou e afastou o homem de Deus. As consequências, né, foi algo ruim. Então, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Mas só que Deus, ele já tinha um plano lá no princípio, que Jesus viria. Então, alguns profetas profetizaram que iria vir um Salvador. E quando chegou no momento certo, o que foi que aconteceu? Deus, ele escolheu a Maria para que gerasse a Jesus. E ali ela gerou. Jesus nasceu, cresceu e começou o seu ministério. E o seu ministério foi conhecido como ele anunciando o reino de Deus, anunciando as coisas grandes que o Deus tinha para fazer na vida dos seus, e também fazendo muitos prodígios e milagres.
Foi isso que o nosso Jesus fez enquanto estava aqui na terra. E ele foi fazendo vários milagres. Mas chegou o momento certo que ele precisou, numa cruz, entregar a sua própria vida para que os nossos pecados fossem perdoados e esquecidos. E foi assim que Deus fez. E foi assim que Jesus fez, né? Se entregou na cruz do Calvário. Os nossos pecados foram esquecidos e a gente pôde voltar a ter comunhão com o nosso Deus. Então, o homem voltou a ter união com Deus depois que Jesus, ele morreu numa cruz de Calvário para que a gente pudesse ter vida eterna. Então, agora a gente está unidos em Cristo, unidos por Cristo. E o último tópico da nossa lição se encontra, é aqui. Os que recebem a palavra tornam-se filhos de Deus. E aí, para você, o que é ser filho de Deus? Vocês acham que todas as pessoas são realmente filhos de Deus? É para refletir, hein? Então, como já sabemos, Deus é o criador de todas as coisas. Criou o universo, criou os animais, criou as pessoas. Foi isso que o nosso Deus fez, todos os seres humanos. Entretanto, há uma diferença entre ser uma criatura de Deus e ser um filho de Deus. Apenas os filhos de Deus têm um relacionamento com Ele. O nosso Deus, Ele é um Pai perfeito, né? Existem pais de todos os jeitos, de todo tipo, de toda personalidade, né? Mas nenhum é como o nosso Deus. O nosso Deus é um Pai maravilhoso, um Pai que ama, protege, corrige, perdoa os seus filhos. Então, esse é o nosso Deus. Então, quando Jesus iniciou o seu ministério, começou a pregar o evangelho do reino, né, de Deus, ele convidava as pessoas a se arrependerem dos seus pecados, para se reaproximar de Deus. Então, mas só que aconteceu o seguinte: antes de Jesus começar a evangelizar, João, o amigo amado, ele veio antes e começou a anunciar que viria o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Era isso que João fazia, anunciava o que Jesus estava para fazer. Então, através do ministério de João, o coração do povo foi preparado para receber a Jesus Cristo. Então, Jesus pregava arrependimento, mas também apresentava o Deus Criador, que é poderoso e amável. E para a gente tornar um filho de Deus, eu acredito que vocês já ouviram falar sobre a doação. Então, para a gente se tornar um filho de Deus por adoção, a gente precisa o quê? Aceitá-lo como o único Salvador. Porque Deus deseja nos adotar como filhos. Mas para isso acontecer, precisamos querer entregar nossa vida a Ele. Crer tão somente nele, por completo, né? E aí nos tornamos filhos de Deus por meio da fé. No momento em que recebemos a Jesus como único Salvador, é aí que nos tornamos filho de Deus. Então, que você possa ter aprendido um pouco mais sobre essa lição. Durante todo esse trimestre, a gente vai estar conversando sobre o Evangelho de João, o discípulo amado, e você vai aprender bastante sobre esse homem, né, que caminhou, que falou do amor de Cristo antes mesmo dele chegar aqui na terra. Que Deus em Cristo permaneça vos abençoando mais e mais. Tenha uma semana abençoada e no próximo domingo a gente vai estar aqui, viu? No mesmo horáriozinho, você vai lá assistir a sua aula online. Não deixe de participar. Amém? Que Deus abençoe cada vez mais vocês. Tchau, tchau. Fiquem na paz.